Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual. Hoje nós temos aí o prazer e a honra de receber na nossa reunião o Fernando Zampieri. Eu queria aí dar uma contextualização para vocês. A medicina intensiva é uma especialidade nova, mas que, particularmente nos últimos 20 anos, nós conseguimos aumentar muito a capacidade de produção de conhecimento dentro da especialidade. E isso é uma coisa muito importante quando você quer consolidar uma especialidade, é a capacidade de gerar conhecimento. E essa é a maior capacidade da medicina intensiva de gerar conhecimento surgiu aí a partir do momento que se organizaram os grupos de pesquisa. A partir dos anos 2000, nós tivemos aí, inicialmente o ArdsNet, depois principalmente o ANZIX, que é do pessoal da Austrália e Nova Zelândia. E aqui no Brasil também nós organizamos um grupo de pesquisa, que é o BRICNet, do qual o Fernando faz parte. E eu gostaria de destacar que o Fernando, sem dúvida, da nova geração, é o nosso, dos, ou se não o mais importante pesquisador dentro da medicina intensiva no país. Tem contribuído bastante com vários ensaios. Durante a pandemia, claro, houve uma resposta muito bacana, muito positiva na quantidade de pesquisas. Nós que ficamos na beira do leito, às vezes não temos a ideia da dificuldade, desde você fazer uma pergunta, criar uma hipótese que você pretenda responder, montar um projeto, conseguir se organizar para isso, conseguir apoio financeiro, enfim. A gente não tem ideia da dificuldade que é isso tudo, até você chegar no momento da publicação do estudo. Então, sem dúvida, nós temos que agradecer aí a pessoas como o Fernando que se dedicam a esse tipo de contribuição tão importante para nós. O Fernando também tem uma coisa que eu acho que é importante, que destaca ele, que é muito comum que você tenha dificuldade em fazer assistência e pesquisa de maneira simultânea, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. E o Fernando, na pesquisa, ele continua no BRICNet, ele está no Instituto de Pesquisa do Hospital Angelita Albert Einstein, e como assistente ele trabalha no Vila Nova Star, da Rede Dore, na Escola Paulista de Medicina, e acho que isso faz com que ele tenha uma vantagem em relação a outros que são exclusivamente pesquisadores, e acho que isso também precisa ser valorizado e destacado. Em resumo, Fernando, é um prazer te receber aqui. Eu gostaria muito, com essa introdução, de te homenagear aí pela tua liderança, pelo destaque e pelo que você tem feito aí pela especialidade, pela medicina intensiva brasileira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o Fernando vai falar para a gente de uma pergunta, de um assunto que a gente se pergunta muito na terapia intensiva, né? Desde a questão, a gente se pergunta se a gente deve dar volume ou não para um paciente na UTI, depois a gente se pergunta se a gente deve dar cristalóide ou se a gente deve dar coloide, a gente se pergunta qual é a quantidade que a gente deve dar, e se a gente vai dar cristalóide, a gente vai dar uma solução salina, uma solução balanceada, ou seja, são várias questões que no dia a dia a gente busca se amparar nos ensaios clínicos para ter resposta. E o Fernando foi aí o investigador principal de um importante estudo, o BASICS. Acho que seguramente foi um estudo capitaneado aqui no Brasil que teve o maior número de pacientes incluídos. Isso acho que é um motivo de orgulho para um assunto importante e, portanto, acho que falar para nós sobre solução salina versus balanceada para o paciente crítico à luz dos últimos estudos, ninguém melhor do que o Zampieri. Zampieri,
Muito obrigado aí Obrigado. pela tua presença. Imagina. Só um último destaque, que quando eu entrei no servidor, há mais de 30 anos atrás, a primeira vez que eu fui na UTI do servidor, eu encontrei o Zampier lá dentro, só que não era o Fernando, era o pai, que era cirurgião, e era uma época em que a UTI era assim. Era o cirurgião que gostava de doente grave, que estava na UTI, era o cardiologista, nos primórdios aí da terapia intensiva. E o Zampieri foi colega do Paulinho Lavítola, nos plantões da UTI do servidor, no primórdio, e ele foi obrigado a participar aí da nossa reunião aí para acompanhar. Obrigado aí, Zampieri, por estar presente aí. Fernando, a tela é Muito sua. obrigado. Muito obrigado, doutor Demão. É um prazer para mim estar aqui, assim, de novo. Acho que agradeço muito os comentários e acho que a UTI brasileira ela só se tornou aqui o que é por várias lideranças, inclusive o senhor e pela liderança que a MIB exerceu nas últimas décadas aí. E se a especialidade cresceu, acho que isso é fruto de um amadurecimento do grupo mesmo. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo meu pai por estar assistindo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre solução balanceada, eu vou compartilhar minha tela, que eu espero que vocês vejam. Fiquem à vontade para me interromper caso tenha qualquer coisa, qualquer problema técnico. Eu peço desculpas também por barulhos de fundo eventuais, eu tenho bebês pequenas em casa, então o Disney Plus fica tocando infinitamente aqui, então caso se escutem alguma princesa cantando, alguma coisa assim, é a TV. Bom, então o assunto que me cabe falar é um pouquinho sobre solução balanceada em paciente crítico, né? Que é um assunto, como o doutor Adelon mencionou, que é um assunto bastante importante, essa dúvida de qual fluido nós damos é premente na terapia intensiva. Desde que eu estava na residência, a gente discutia isso, e ainda é um assunto que parece que chega a estar próximo de uma resposta um pouco mais definitiva, mas com certeza eu digo que a gente está em 2022 com muito mais dado do que a gente estava em, sei lá, 6, 7 anos atrás, né? Até o primeiro randomizado é o Split, eu vou falar um pouquinho dos estudos, 2015, né? Até 2015 a gente não tinha nenhum estudo grande, a gente tinha só séries pequenas, etc. Então eu vou passar um pouquinho sobre esses estudos e tentar chegar um pouco próximo daquilo que eu acho que é o razoável para a gente fazer agora. Eu tenho esses conflitos de interesse na tela, né? Eu nunca recebi verba direta da indústria, mas eu fui financiado pela indústria em alguns estudos clínicos, né? O Basics ele foi financiado pelo Ministério da Saúde, a Paracor, e recebeu um apoio de logística e de fluidos da Baxter, mas que não estava envolvido de forma nenhuma no manuseio do estudo. Foi uma parceria bem interessante, né? No fundo, o Basics é uma parceria público-privada que deu certo. Eu não tenho nenhuma patente nem ação de nenhuma das companhias que eu vou discutir. Bom, eu sempre gosto de começar essa aula falando de você descer no buraco do coelho ali e tentar achar onde que começou a aparecer isso, né? Então, se você esperar em qualquer estudo de terapia de fluido e você for correndo atrás da referência, você invariavelmente acaba nesse paper do JCI de 83, avaliando o efeito de você perfundir glomérulo, né, néfron de cão com solução com acetato de sódio ou cloreto de amônio, né? Então, já sabia que, eventualmente, o sódio, especialmente o sódio hipertônico, ele vasodilatava o rim. Tinha-se alguma dúvida se isso era o sódio em si ou se outros ânions poderiam ser diferentes. E esse estudo mostrou, esse modelo animal mostrou que quando você perfunde aí o néfron com uma solução de acetato de sódio, você vasodilata esse rim, e uma solução de cloreto de amônio, você tende a vasoconstringir o rim e você tende a zerar um pouquinho ou reduzir o fluxo urinário após a expansão. Então, essa é a melhor evidência fisiopatológica que a gente tem, e depois vários estudos confirmaram que, de fato, o rim ele é sensível ao conteúdo de cloro, né? Então, se você aumenta a quantidade de cloro no tubo, você gera um mecanismo compensatório de vasoconstrição e você diminui a taxa de filtração glomerular, o que faz parte do mecanismo habitual de adaptação a variações de tonicidade do ser humano, né? Então, isso não é algo deletério, talvez seja em alguns cenários, mas todo isso foi criado, lembrando que a gente evoluiu saindo da água, né? Então, nosso rim ele é muito bom em reter água, ele é péssimo em excretar sódio e em excretar cloro, especialmente a excreção de cloro, ela é energeticamente muito custosa para o rim, né? Ela só é feita por bombeamento ativo do cloro junto com amônio, que vem do glutamato, então é um processo que demanda bastante energia. Então, lembrar que assim, não é porque o cloro vasocontrai o rim em alguma concentração ou quando tem aumento que isso necessariamente é um mecanismo anormal. Isso faz parte da vida na Terra.
Quando a gente vê a história da hipercloремia na doença crítica, também é importante ressaltar que vários mecanismos contribuem para o doente ficar hiperclorêmico, né? A hipercloремia ela é ubíqua, né, na doença crítica. Se esperar em qualquer doente crítico, a imensa maioria deles, depois do 5º dia, e coletar uma gaso ali, calcular ion gap, ou calcular, eventualmente, diferença de íons fortes, você vai ver que esses doentes eles são hiperclorêmicos. E eles são hiperclorêmicos por uma série de motivos. Primeiro, que a albumina cai, né? Invariavelmente a albumina cai depois da doença crítica, porque basicamente o fígado para de fazer albumina quando tem algum estresse. Não dá para o plasma ficar negativamente carregado, né? Perdão, positivamente carregado, porque você perdeu uma carga negativa. Então, naturalmente, o cloro migra um pouco do interstício para o soro. Então, esse é um mecanismo. O outro mecanismo é disfunção renal. Então, mesmo que você não tenha queda de fluxo urinário, como eu mencionei, como o processo de excretar cloro ele é energeticamente muito custoso para o rim, uma das primeiras coisas que você tem é uma redução do cloro urinário. Inclusive, quando eu estava Marcelo Parque no HC, uma época a gente calculava o onion gap urinário de todos os doentes, e a gente via que, às vezes, antes da create subir, ou às vezes até antes do volume urinário cair, a quantidade de cloro da urina caía, mostrando que talvez tivesse algum prejuízo aí à função da excreção tubular, e isso também leva à hipercloremia. O outro mecanismo seria o fluido. Então, se você dá um fluido que é rico em cloro, você imagina que isso vai gerar hipercloremia. O problema é fazer essa ponte entre a hipercloremia isoladamente ser uma causa de mortalidade, né? Quer dizer, você tem tanta seta aqui, né? Que é difícil você separar um efeito isolado aqui da hipercloremia. Você consegue fazer em modelo animal, né? Que você pode induzir hipercloremia em rato, induzir hipercloremia em outros animais de pequeno porte. O que acontece, a maior parte das vezes o animal acaba inflamando um pouco quando você faz isso, ativa um pouco a coagulação, mas não é um mecanismo muito fisiológico. Você imaginar você gotejar um pouquinho de ácido clorídrico diluído na veia do rato, não parece que seja um mecanismo próximo daquilo que a gente espera encontrar na doença crítica. Então, uma parte da aula, eu acho, é quebrar um pouco esse mito de que talvez a hipercloremia seja uma causa e falar um pouquinho sobre como que os fluidos influenciam isso. Só para a gente ter ideia de comparação, o que se imagina é que esse mecanismo aqui, né, a sobrecarga de cloro pela infusão exógena de fluido, ela corresponde aí a mais ou menos uns 10% da variação do cloro nos primeiros dias. Então, não é a maior parte. Claro que, quando eu era residente, me formei na residência em 2010, né? Quando estava no R1, R2 de clínica, lá 2005, 2006, 2007, a gente dava quantidades absurdas de fluido, né, para os doentes, 7, 8 litros no primeiro dia, às vezes até mais do que isso no segundo, terceiro. Era comum você ter balanço acumulado de mais 30. Agora a gente mudou para uma fase muito mais restritiva, né? Embasado ou não, acho que não é o tópico da aula, mas a gente mudou para uma fase mais restritiva e, de fato, a gente tem dado, e vocês vão ver que é evidente isso, que a gente tem dado muito menos fluido para os doentes, né? Então, talvez esse ponto da sobrecarga de cloro tenha se tornado menos importante. Bom, basicamente a gente tem dois grupos de estudo ali de solução balanceada, né? Então a gente tem estudos com randomização individual, né, em que os indivíduos eles são randomizados indivíduo a indivíduo, como foi o caso do BASIX e do Plus, para receber uma intervenção, no caso solução salina versus solução balanceada. E a gente tem estudos grandes também em cluster, né, em que as unidades randomizadas para, por exemplo, um mês usar balanceada, um mês salina, um mês balanceada, um mês salina, né, em ordem randômica. E nesse grupo a gente tem o SPLIT, que talvez seja o primeiro estudo, e o SMART, que é o maior deles, que é o estudo da Vanderbilt. De antemão, o que eu aviso a vocês, e isso tem que ser levado em consideração quando a gente interpreta os dados, é que a gente não está falando só de expansão volêmica, né? A gente está falando de converter toda a UTI, né, ou toda a operação para utilizar a solução balanceada. Então, todos esses estudos não era só a prova de 500 ml que você fazia, que era balanceada ou salina, mas era tudo, as diluições todas do doente na UTI, o soro de manutenção, então era tudo feito nisso para maximizar a exposição. Então, essa pergunta de, eu vou expandir um doente, qual que é o fluido que eu dou, não é uma pergunta que esses trials respondem, né? Quer dizer, esses trials respondem se você trocar o fluido da sua UTI, tentar usar o menos possível solução salina e usar balanceada preferencialmente, qual que é o efeito. A maior parte dos estudos, né, tanto Basics Plus quanto Split e uma parte do SMART usaram o Plasma Light 148, né, que é
uma solução isotônica, né? Não é uma solução diferente do ring lactato, né? Que é uma solução hiposmolar, uma solução isotônica que usa o acetato como tampão do sódio, né? Então, assim, outra coisa que a gente não vai responder, o Smart permitia que ring lactato ou plasma light, então um pouco híbrido, mas uma coisa que a gente não vai responder é se ring lactato é melhor que salina ou se entre plasma light e ring lactato, qual que você usa. Para termos de contexto, o plasma light fora do país, né, o plasma light 148, ele tem um custo que é basicamente igual ao ring lactato para alguns países. Por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, o custo do plasma light ele é 2, 3 centavos de dólar australiano ou neozelandês acima do ring, né? Isso é diferente do Brasil, né? Quando a gente começou o Basics, 500 ml de plasma light custava R$ 30, R$ 40, né? E isso um pouco até, talvez, pelo posicionamento do produto, que era mais uma coisa, sei lá, premium, alguma coisa assim, né? Então, aqui no Brasil, a discussão ela é um pouco diferente, porque ainda assim, o plasma light, mesmo caindo o preço, ele ainda é um fluido mais caro, né? E, de novo, dentro desse contexto de você trocar o fluido da sua UTI de uma coisa para outra, isso tem que ser ponderado, inclusive, frente ao eventual benefício. Quando a gente vai interpretar um trial, a gente sempre tem que pensar se o trial reflete os doentes que a gente trata na UTI de fato, né? Então, um ponto que o Devon trouxe, não adianta fazer um trial maravilhoso que responde uma pergunta específica de um doente que basicamente não existe, ou que é muito raro, né? Se a intervenção é reproduzível, é reprodutível, né? E isso eu adianto que sim, com essas ressalvas que eu fiz. Se os doentes foram de fato expostos à intervenção, esse é o resultado, ele faz sentido do ponto de vista científico. Quando a gente coloca os 4 estudos principais, né, o que a gente começa a ver, o Split foi o primeiro deles, é um estudo de basicamente um estudo em cluster, basicamente uma população cirúrgica aqui, a imensa maioria é cirurgia cardíaca. Os doentes tomavam aí ao redor de 2 litros de fluido na mediana e tinha uma mortalidade baixa, como você espera de uma população predominantemente cirúrgica, ali ao redor de 6,8%. O SMART é o maior dos estudos, foi publicado em 2018, é um estudo feito só na Vanderbilt, né, no hospital universitário. Eles tinham 5 UTIs e eles incluíram basicamente todo doente que pisava na UTI. Né? Como era cluster, naquele momento entrou o doente no estudo, entrou na UTI, aquele mês é plasma light e vai tomar plasma light até ir de alta. Né? Então, é claro que eles têm uma mortalidade baixa que reflete a mortalidade habitual da UTI deles. Então, se perguntar quanto foi a mortalidade numa UTI da Vanderbilt em 2017, né, que foi o estudo foi conduzido, era ao redor de 7%, e é claro que a mediana de uso de fluido era baixa, porque você incluía doentes que tomavam ali seus 500 ml, um copo d'água ali, nada mais do que isso. Uma população predominantemente não cirúrgica. Depois vem o Basics e o Plus, né? Então o Basics é o estudo nosso, né, brasileiro. A gente tem uma população mista aí, metade cirúrgica, metade clínica. Os doentes eles tomaram mais ou menos nos 3 primeiros dias, não no internamento todo, 3 litros de fluido. Se a gente for somar até o 7º dia, né, a gente tinha dados, o doente tomava o fluido enquanto ele ficasse na UTI, o consumo de fluido girava ao redor, acumulado aí nesse período inteiro, de 8, 9 litros. É claro, né, se o doente ficasse na UTI, ia para o quarto, ia para o quarto. E o Plus ele é a versão da ANSICS, do Basics, né? Os dois estudos foram desenhados em conjunto. E também o estudo de randômica individual, aí uma população grave mesmo, 77% de doentes ventilados, uma parte pequena de doentes cirúrgicos, aí sim um volume um pouco maior, próximo de 4 litros, e uma mortalidade de 22%. Então, assim, se a gente somar os 4 estudos, é claro que cada UTI tem a sua particularidade. Você vai ter UTI cirúrgicas com um perfil específico, UTI cardíaca, UTI neuro, e UTI médica geral, e cada uma delas vai ter isso. Mas é claro que se a gente somar esses doentes todos, você cai a maior parte dos doentes da terapia intensiva eles estão contemplados de uma forma ou de outra nesse grupo. O Split foi esse primeiro estudo, né, o estudo do Paul Young, publicado no JAMA, né, um estudo com 2.000 doentes. O desfecho primário desse estudo era a necessidade de diálise, né, era dialisar ou não. Então, isso porque a gente, na época, se imaginava que o principal efeito eventual da solução balanceada era proteger o rim por conta daqueles mecanismos do cloro. Claro que ele é para os padrões atuais, ele não é um estudo grande, né? Muito embora tenha 2.000 pessoas, para essa pergunta, ele é um estudo relativamente pequeno, eram 4 UTIs na Nova Zelândia, e o estudo ele foi neutro, né? Isso não teve nenhuma diferença na taxa, na necessidade de insuficiência renal nos dois grupos, e quando a gente olhava os subgrupos aqui com todas as limitações, também não aparecia nada muito claro aqui, né? Então, é um estudo basicamente neutro que abriu aí a porta para os estudos seguintes. E era mais ou menos esse o esquema. Então, tinha mês que era o fluido A, mês que era o fluido B, era cego esse estudo, né? Então, eles conseguiram cegar,
mas era um estudo bem tranquilo. Eles fizeram um estudo em 28 semanas. Então, como o Devon falou no começo da aula, né, a ANSES, de fato, eles são uma máquina de fazer trial. Então, em 28 semanas, isso não é nem um ano, eles conseguiram colocar aí, com 4 UTIs, eles conseguiram 2.000 doentes, né, que é um feito imenso. Segue-se ao Split e o Smart, né? O Smart, então, é esse estudo da Vanderbilt, são todos os pacientes de 5 UTIs dentro do mesmo hospital, tá? Que é um hospital gigantesco. Também um estudo em clustering, que você era randomizado mês a mês, e as UTIs iam mês solução balanceada, mês solução não balanceada, e aí se seguia. O estudo ele usou um endpoint composto primário, que eles chamavam de MAKE-30, que era ou morte, ou dobrar a creatinina, ou diálise. Que é o desfecho composto. O desfecho composto tem a vantagem de você aumentar o poder do estudo, porque você tem mais evento, mas ele tem a desvantagem que é meio difícil de você interpretar, né? E especialmente os 3 componentes do desfecho composto, eles não têm, obviamente, o mesmo peso para o doente, porque morrer é muito diferente de dobrar a creatinina ou do que dialisar, por exemplo. De qualquer maneira, quando a gente olhava, esse estudo ele foi usando um cutoff rígido aí de significância, né, um P005, que é o habitual. Esse estudo ele foi, abre aspas, positivo, fecha aspas, sugerindo aí uma redução de 1,2%, 1,3% aí do desfecho composto, um odds ali de 0,9, indo de 0,82 a 0,99. Então, sugerindo que havia um benefício, muito embora, quando você olha cada componente individualmente, parece que o tamanho do efeito ele é puxado talvez mais pela mortalidade do que pelas outras coisas. Por exemplo, a creatinina não teve nenhum efeito. Então, o SMART ele foi o primeiro estudo positivo com solução balanceada, mas é claro que, a despeito de ter 15 mil doentes, né, ele ainda assim é um estudo de uma instituição só, né, num contexto específico. No SMART, os doentes não tinha nem termo individual, né, era um termo institucional, então o médico não tinha nem escolha de qual fluido que ele ia dar. Quer dizer, aquele mês todo mundo ia tomar salina, o mês seguinte, então, como tudo vem da farmácia já pré-diluído, só a farmácia dispensava as coisas. Então, a vantagem é que esse estudo ele é relativamente barato de ser feito, né? Quer dizer, você não tem que fazer aquele processo inteiro de aprovar em 35 comitês de ética, distribuir o insumo, treinar cada centro, fazer contrato, pagar, etc. Aqui é uma coisa bem simples. A instituição anui, você concorda que os 2 braços são iguais, e aí vai ter mês que todo mundo vai tomar uma solução, mês que todo mundo vai tomar outra, e você consegue esse volume imenso de dados. Então, óbvio que o Smart, muito embora fosse positivo, ele não convenceu, digamos assim, a literatura a dizer, olha, paremos e vira standard of care, especialmente porque a diferença era pequena e a mudança seria muito grande, faltava validação em outros contextos, né? Uma coisa que chamava a atenção do Smart, quando a gente olhava o benefício, é que o grupo de pacientes sépticos é o que parecia se beneficiar mais aí de solução balanceada, né? Então, esse grupo parecia, de fato, que tinha algum sinal de algum benefício maior, mas algo que não ficou particularmente claro, é claro, uma análise de subgrupo. Mas o que é mais interessante do Smart é que, como eles tinham um estudo paralelo acontecendo no pronto-socorro, também comparando solução balanceada com solução salina, e durante algum tempo, isso está sincronizado, né, com o estudo da UTI. Então, se o doente chegasse no PS e aquele mês fosse solução salina, quando ele fosse para a UTI, ele ia continuar recebendo salina. Por outro lado, se ele chegasse no meio de solução balanceada no PS e fosse para a UTI, ele ia continuar recebendo solução balanceada. E aí aparece uma coisa interessante, que é quando você trabalha com um período que só a UTI, de fato, estava randomizando, estava aleatorizando os doentes, né? Você basicamente não via diferença no subgrupo de pacientes sépticos, ao passo de quando você alinhava e o doente seguia tomando solução balanceada desde o começo, aparentemente o benefício aparecia. Então, isso sugere, o que gerou alguns comentários bem interessantes, de que talvez não baste, isso é verdade para a UTI, não baste você simplesmente randomizar ou fazer a intervenção acontecer na terapia intensiva, especialmente fluido. Então, o ideal seria que os doentes tomassem já no centro cirúrgico, ou já eventualmente no pronto-socorro, e você continuasse só na UTI. Enfim, essa é uma ideia interessante. Mas isso apareceu, essa última publicação deve ter 1 ano e meio, 2 anos atrás. O Basic estava começando quando a primeira análise do Smart saiu. A gente estava próximo da primeira análise interina e a gente acabou indo até o fim, porque a gente julgava que não havia motivo para interromper o estudo, e a gente acabou com um estudo que também foi neutro, né? Então, o Basic era um estudo de randomização individual, a gente incluiu 75 UTIs no país, das 5 macro-regiões.
A gente não teve UTI participando, se não me engano, de 5 ou 6 estados só. Acho que a gente não teve nem de Roraima, nem Rondônia, nem Acre, nem Tocantins, e talvez Alagoas a gente não tenha tido nenhuma UTI que participou, mas desculpe, os outros estados todos estavam representados aí dentro do estudo. O desfecho primário era mortalidade em 90 dias, né? A gente fez central, o HCOA, coitado, a gente teve que ficar ligando para 10.520 pessoas para saber o desfecho em 90 dias, né? A gente sempre fala que a HCOA foi mais odiado que a Vivo e que a Claro naquela época, porque a gente parecia uma central de telemarketing para fazer o segmento, mas tudo foi neutro, a gente teve uma perda de follow-up muito baixa e um uso de fluido, que foi aquilo que eu mencionei antes, né? Mais ou menos, isso é igual ao Smart, né? 80% a 85% de todo o fluido que o doente tomava era a solução do estudo. É claro que não dá para garantir 100%, porque tem medicações que têm que ser diluídas em fisiológico ou glicosado. Meu Darona vai em glicosado, a solução, a fenitoína tem que ir em fisiológico, imunodepressor, né? Ciclosporina tem que ser fisiológico, não pode ir com plasma light e tal. Então, não dava para ser 100%, obviamente, mas por isso que a gente trabalhou com isso. É interessante que quando a gente pega e repete a mesma análise, no Basics a gente coletou qual fluido que o doente vinha tomando antes de ir para a UTI. Eu chamo a atenção aqui o grupo de doentes que já vinham tomando balanceada, então aquele doente que no PS ou no centro cirúrgico o doente só recebeu o fluido balanceado e ele foi randomizado e caiu no braço balanceado mesmo do estudo. Nesses cenários, o benefício da solução balanceada ele realmente ele ficava bem claro, ou digamos mais claro, especialmente para a dimensão cirúrgica e a dimensão do paciente séptico. Ao passo que se o doente tomou salina antes, uma combinação de fluido ou nenhum fluido, isso aqui são as áreas de probabilidade do odds aqui, vocês veem que fica meio metade aqui, alguma coisa, mas aqui não, né? Aqui fica bem claro. Também sugerindo de novo que importa o fluido que o doente tomou antes, né? Então, se o doente foi para a cirurgia, tomou, sei lá, 5 litros de solução salina no intra-op e vem para UTI, a chance de você randomizar ele, de você falar, vou só dar balanceado agora e vai ter um benefício, isso parece que não existe, né? Esse benefício era bem claro em paciente com sepse. No doente com admissão cirúrgica, ele era claro, mas não muito claro, principalmente porque o cirúrgico morre menos, né? Então a precisão no tamanho do efeito acaba sendo um pouco menor. E é claro, né, havia, né, chama atenção aqui no meio, né, havia uma relação dose-resposta, né, quer dizer, quanto mais salina o doente tomava antes de ser randomizado, menor o benefício desse paciente com solução balanceada. Então, isso sugere, de fato, que se eventualmente alguém pretende converter a UTI para uma UTI que prefere usar a solução balanceada, não adianta só isso, tem que combinar com o TS, tem que combinar com o centro cirúrgico, eventualmente. E talvez tenha algumas populações que, como eu vou falar, não faça bem. Uma delas é TCE. Né? TCE é uma população específica que várias coisas fazem mal em TCE, tipo albumina, por exemplo, né? Outras coisas desse tipo. Quando a gente desenhou o Basics, ficou-se na dúvida de vamos permitir ou não que entre doente com TCE, porque havia aquele risco de, eventualmente você pode aumentar a pressão intracraniana, que é uma coisa bem descrita com solução hipotônica, né? Tipo ringlactato. Mas se você pegar a bula do Plasma Light por si só, em nenhum momento estava escrito que era contraindicado e, pelo contrário, ele era vendido, comercializado com uma solução isotônica, né? Então, teoricamente, não havia problema em você dar uma solução isotônica para TCE. Essa é uma análise secundária do Basics, a gente tinha mais ou menos 400 doentes com TCE, e nos doentes com TCE, realmente a solução salina foi melhor, né? A gente teve uma redução de mortalidade aqui, os doentes morreram muito mais ali quando eles tomaram Plasma Light, sugerindo que, de fato, o TCE é um grupo específico. É curioso ver esse dado, porque realmente os doentes, isso eu não mencionei, mas é meio que evidente nos trials todos, sempre que você usa a solução balanceada, o cloro sérico fica mais baixo do que a solução salina. Essa diferença aí da magnitude aí de 2, 3 mEq por litro, dependendo do estudo que você vai, lá pelo primeiro e segundo dia. Mas no TCE, por exemplo, havia uma diferença, a solução salina ficava lá com cloro mais alto e mesmo assim os doentes morriam mais. Então, a primeira lição que fica, né, esse sinal ele acontece também no Smart. O Smart tem até um subgrupo de doente com HSA, em que esse mesmo sinal era visto. Então, a primeira lição que fica, eu acho, é que isso está na análise secundária, era uma análise a priori, né, do Basics, é que realmente TCE, talvez Plasma Light não faça muito sentido, como não faria nenhuma outra solução balanceada, mesmo sendo uma solução isotônica.
Por fim, acho que o último estudo grande que a gente tem é o PLUS, né, que é o irmão aí do BASICS. Também é muito parecido o desenho, né? Randomização individual, 5 mil doentes, o plano era 9 mil, eles acabaram com 5 mil porque acabou a verba, basicamente. E o estudo ele foi absolutamente neutro para mortalidade, lesão renal, diálise. Você pode escolher um desfecho que ele foi absolutamente neutro, né? Se a gente olhar o Forest aqui, é tudo neutro, né? Não tem nenhum sinal e as duas curvas de sobrevida elas são absolutamente sobrepostas uma à outra, né? Você não consegue nem separar, você consegue separar aqui alguma coisinha, mas é quase que uma cor só, né? Então, o que acaba acontecendo é que, de fato, os estudos eles têm perfis diferentes e eles acabam gerando dados diferentes. O que a gente fez em janeiro desse ano foi fazer uma meta-análise de dados agregados. Né? A gente tem uma meta-análise de dados individuais andando, mas quando a gente olha dados agregados, né, a gente coloca os estudos de baixo risco de viés, eu falei da maioria deles, o que a gente vê é que o ódio de mortalidade, até o risco relativo de mortalidade até o follow-up mais longo, ele é de 0,96 com intervalo de confiança de 0,91 a 1,01, ou seja, tangenciando aí algo que poderia ser considerado significativo para esse tipo de desfecho. Claro que quando você bota os estudos de alto risco de viés, né, são estudos menores, eventualmente, bem menores, como vocês podem ver, esse sinal acaba diluindo um pouco, né, isso é feito esperado, e você acaba tendo um resultado final que acaba sendo inconclusivo. Mas quando a gente fez essa meta-análise, a gente atualizou o grade, né, de fato, então, realmente, a gente fica com esse sinal de que talvez faça bem, mas a coisa não, se você for ser absolutamente rígido, com intervalo de confiança, valor de P, etc., isso ainda não é uma evidência considerada definitiva. E quando a gente olha o efeito em diálise ou lesão renal, né, principalmente diálise, né, que é o que importa, o efeito é absolutamente neutro, né, e isso é neutro em todos os trials. Então, aquela ideia de que a solução balanceada, se ela fosse ter benefício, seria por evitar diálise, e como dialisa menos, o doente morre menos, não parece que é esse o caminho. Quer dizer, se existe um benefício da solução balanceada, ele não parece ser mediado pela capacidade desse tipo de solução de diminuir diálise, né? Então, a gente fica teoricamente com uma ideia, né, de por que eventualmente que isso é benéfico em alguns grupos e maléfico em outros, né? Isso ainda tem que ser bastante explorado. Tem algumas coisas que são interessantes da gente imaginar, né? Então, talvez exista alguma ação em relação ao plasma light, por exemplo, né? A primeira pergunta que sempre me fazem é do ring lactato aqui. Então, talvez o único estudo que é de fato mais claramente positivo é o SMART, que tinha ring lactato no meio, né? Esse é fato. Os outros estudos eles são bem mais neutros aí com plasma light. O ring lactato é uma solução muito boa, né? Pelo menos para mim ainda continua sendo a solução padrão para ressuscitar doente. O lactato talvez tenha umas propriedades interessantes aí em reduzir inflamação, etc. É um tampão que é fácil de metabolizar, vira bicarbonato super fácil e diretamente o lactato ele tem pouca ação sistêmica, né? O acetato, que é o principal tampão do plasma light, por exemplo, se a gente pegar a diálise na década de 70, as soluções de diálise todas eram com acetato, né? Antes do pessoal conseguir fazer solução de lactato estável, né? Que é o lactazol, que eu cheguei a pegar ainda na UTI. E uma das causas, e os dois ficavam absolutamente muito hipotensos, né? Com diálise com acetato, e um dos mecanismos é que o acetato ele é um vasodilatador, né? Então, será que esse efeito vasodilatador ele pode ser benéfico em termos de preservar a microcirculação, ou ter alguma ação benéfica em baixa dose, ou não, né? Da mesma maneira, se fez mal em algum subgrupo, por que fez mal? Então, essa é uma questão que é muito difícil responder tudo isso num trial só, né? E mesmo em 5 trials, é difícil responder. Então, a vantagem é que o trial ele é agnóstico à sua dúvida, né? Então, se a sua pergunta é qual é o efeito em mortalidade, o efeito parece ser neutro ou favorece aí a solução balanceada para a maior parte dos pacientes. Agora, se você me perguntar por que ele é benéfico, o que dá para afirmar não parece ser por lesão renal, né? Não parece por reduzir lesão renal, não parece que o cloro ele é um mediador de benefício, né? Então, tem doentes que ficaram hiperclorêmicos mesmo com plasma light, como eu mencionei, por causa dos outros mecanismos e o benefício continuava existindo, ou, digamos, a promessa de benefício continuava existindo. Então, não é tão claro o que está acontecendo, né?
Mas é assim, esse é o trade-off que você faz quando você faz pesquisa clínica. Quer dizer, ou você detalha muito o mecanismo e tenta entender, e você habitualmente sacrifica tamanho de amostra, ou você habitualmente parte para uma coisa mais, abre aspas, pragmática, fecha aspas, em que você responde a pergunta com uma força bruta grande, com uma amostra grande, mas você, até por uma questão de logística, você acaba não explorando muito a questão de mecanismo. Depende do momento que você está, né? Se a gente pegar, ninguém duvidou, por exemplo, quando saiu o Recovery mostrando o benefício de dexametasona lá em 2020, né? Ninguém ficou falando, o benefício da dexametasona aqui é porque variou tal interleucina, etc, etc. Não, porque naquele momento você tinha 3 mil doentes randomizados, um desfecho positivo, e a Dexa acho, virou, ou qualquer corticoide, acabou virando standard of care para COVID com oxigênio quase que imediatamente, mesmo sem a gente ter uma ideia muito clara de como a Dexa funciona, né? Nesse cenário do Covid, especialmente. Eu sempre gosto de falar que, frequentemente, as nossas crenças, elas são um pouco infundadas, né? Eu era residente quando a gente teve H1N1, né? Eu era R4 de UTI, eu estava rodando na UTI da Infecto, lá do HC, quando teve o pico do H1N1. E tinha já essa dúvida, né, de, tem que dar corticóide para esses doentes, não tem, e na época, a gente, obviamente, não teve nenhum randomizado com isso, mas a gente morria de medo de dar corticoide para os doentes com H1N1, porque a gente falava que ia aumentar a shedding viral, o doente ia ficar imunossuprimido, ter um monte de infecção secundária, etc. E aí, quando o Covid veio, e a gente partiu para uma estratégia um pouco mais simples, do tipo, olha, não sabemos o que está acontecendo, vamos randomizar para tomar corticóide ou não, apareceu um benefício claro. Não estou dizendo que é extensível aí a outras doenças virais, mas ele é claro, né? Acho que não tem como negar esse benefício do corticoide hoje, e ele é teoricamente contra-intuitivo. A gente também imaginava que os doentes não têm mais infecção secundária, a gente tem agora, sei lá, 15 mil doentes randomizados que tomaram corticoide, em nenhum estudo isso aconteceu. Tinha-se medo que aumentasse shedding viral, o tempo de viremia, perdão, isso também não aconteceu, acho que aconteceu em um estudo só, mas uma diferença que também não foi relacionada a benefício. Então, às vezes a gente aprende alguma coisa, a gente tenta transpor um pouco aquilo que a gente acha que acontece na fisiologia e a gente acaba errando por não randomizar. Obviamente que eu não estou dizendo que a fisiologia não é importante, mas é que às vezes o mecanismo pelo qual a gente acha que uma coisa que está acontecendo é correta não é de fato o mecanismo pelo qual a coisa acontece. Então, no caso da solução balanceada, eu acho que o que fica mais ou menos, né, dessa discussão é que a chance de ter benefício ela é bem alta, né? A chance de você a gente está trabalhando, né, nessa meta-análise de dados individuais, dos estudos todos, né, e a gente deve gerar um resultado mais robusto, né, que vai um pouco além da meta-análise agregada, né, mas é óbvio que, olhando os dados, por exemplo, você imagina que se você pegar e juntar os estudos e tirar a TCE, por exemplo, né, que é um grupo que aparentemente fez mal, talvez o sinal de benefício fique até mais claro, né? Então, de fato, existe um papel para você, digamos assim, personalizar a terapia de fluido. É claro que o doente que vai tomar 500 ml, 1 litro ali, eu acho, pessoalmente, que não deve fazer diferença nenhuma, né? Mas para o doente mais grave, ou que tem uma condição específica que talvez inflame mais, como sepse, ou mesmo pós-operatório, né, que é um insulto controlado, né, em que você teoricamente consegue ir ressuscitando o doente enquanto o insulto acontece, talvez nesses cenários a solução balanceada ela traga algum benefício para o doente. Mas, de novo, esse benefício, curiosamente, ele não se manifesta através de mudança de função renal, mas sim através de um benefício de mortalidade. E esse benefício ele é pequeno, né? Ninguém está falando aqui que solução balanceada é AS para infarto, nem DEXA para COVID, né? A gente está falando de um benefício que dificilmente vai ser importante para um doente só, né? A gente está falando de um benefício que é um benefício proporcional, né? Então, claro, quem gosta de NNT, a gente está falando de um NNT ali de, sei lá, 1 para 150, vai, se a meta-análise estiver correta, né? Então, assim, não é uma panaceia. E aí, a questão de adotar esse tipo de estratégia ou não com base nisso depende muito da onde você está. Na Austrália e Nova Zelândia, que o custo é o mesmo e a farmácia dispensa tudo diluído, o custo de implementação disso é muito baixo. Agora, você implementar isso no Brasil, né,
onde o custo ainda é 10, 15 vezes acima de num saco de soro fisiológico, e você tem uma questão de logística inteira que tem que mudar na unidade, né? Por exemplo, dá para diluir noradrenalina em plasma light, a gente diluiu no basic, mas teoricamente o que é testado é que a diluição só é estável por 6 horas, né? A nora, habitualmente, a maior parte dos lugares que eu trabalhei troca a cada 12 ou 24, a maior parte em 24, que é o tempo de estabilidade de solução salina. Então, teria que reeducar todo mundo e falar, olha, agora não vai mais trocar a nora a cada 12 horas, 24 horas, vai ter que trocar a nora a cada 6, né? E, é claro, quando você faz isso, você está falando de insumo que vai, né? De outros insumos, vai equipa, eventualmente, vai manipulação de catéter, vai outras coisas. Então, tem um custo indireto grande de você fazer isso, né? Então, nesse cenário, como é que a gente interpreta a evidência? Acho que esse é meu último slide, né? Então, se você for partir de uma pressuposição ingênua ali, é que você tem um trial positivo e 3 negativos, que acho que é bem ingênuo afirmar isso. O que eu acho que a gente tem é uma história, né? A gente tem 5 estudos que vão se somando e que sugerem fortemente ele sendo um benefício e que permite que a gente entenda que esse benefício, se ele existe, ele não é um benefício isolado da mudança da terapia intensiva, ele é um benefício sistêmico. Esse benefício ele deve gerar ao redor de alguma coisa perto de 1%, se ele for confirmado. E esse benefício ele acontece em uma população específica de pacientes e a solução e o plasmático pode ser maléfico em outras, incluindo o TCE. Então, nesse aspecto, a solução salina ela continua sendo um all-around, né? Você imagina, né? Se você vai fazer uma UTI numa região erma, ou uma região longe de centro urbano, a produção de fluido no Brasil, a maior parte dos soros estão feitos em São Paulo, em Jundiaí, na fábrica da Baxter, né? E a Baxter tem um share do mercado muito grande. E esse fluido vai para o país inteiro de caminhão, basicamente. Ele não usa transporte aéreo, por alguns motivos que eu não entendo completamente. Então, você imagina, assim, se você tem que ter um fluido só para ter na prateleira da sua UTI, que ó, é compatível com a maior parte das diluições, todo mundo está acostumado a usar, aparentemente não faz muito mal em nenhuma situação, pode ser benéfico em TCE, a solução salina ainda é, na minha visão, completamente aceitável. Agora, se você está realmente num centro de excelência, onde o custo não faz diferença, onde tudo vem diluído pronto da farmácia, não tem manipulação de solução à beira do leito, está todo mundo disposto a fazer isso, o seu volume é grande, talvez, do ponto de vista populacional, faça sentido. Então, quando a gente fez o Basics, um dos receios, né, que o Ministério da Saúde tinha era, e se o estudo for positivo, qual que é o impacto econômico para o SUS, né? O estudo, bom, feliz ou infelizmente, ele não é um estudo claramente positivo, e aí manteve-se aí a recomendação de manter solução salina como fluido padrão na maior parte das terapias intensivas, né? A questão do Ringer, quando a gente desenhou o Basics, a gente até queria fazer 3 braços, que era salina, Ringer e Plasma Light, mas o estudo ficaria com 18 mil doentes, né, para conseguir manter a mesma coisa, e outra, é muito difícil conseguir que alguém dê ring lactato cego, né? Quer dizer, a gente poderia ter feito um estudo aberto, talvez, o SMART foi aberto, por exemplo. Então, daria para ter feito um estudo aberto, eventualmente, não fechado, mas aí você começa a perder algumas outras coisas. Então, isso que o Devon também comentou no começo da reunião é importante, porque fazer pesquisa, às vezes, é você escolher como que você vai errar, né? Então, você sabe que a sua pesquisa, às vezes, não vai responder todas as perguntas, mas é aquilo lá, e você empilhando o tijolinho até chegar na evidência final. Mas, assim, de maneira geral, eu acho o que mudou para mim, eu continuei usando ring lactato na maior parte das vezes que eu não ressuscito um doente. No serviço privado que eu trabalho, a gente tem plasma light e é fácil acesso, mas como o doente já vem ressuscitado, né? Já veio do centro cirúrgico, tomou um monte de coisa, ou veio do PF, tomou um monte de coisa, aí normalmente eu acabo usando salina mesmo. A exceção que ficou para mim, é isso que o Basics, as análises secundárias mostram, é que se você receber um doente que ficou lá dentro do operatório, sei lá, peritonectomia, um high-pack, tomou 15 litros de plasma light, né? Eu sigo usando solução balanceada, senão a gente segue usando plasma light, eventualmente, se eu tiver acesso a isso. Eu não vou converter para solução salina. Agora, o doente que, eu sempre falo, né? O doente que veio transferido depois de 3 dias na UPA, tomou, sabe Deus, quanto de fluido lá e tal, você imaginar que mudando aquela bolsinha, daquela prova de fluido de salina para plasma light,
vai mudar o desfecho, aparentemente não é o caso, né? Então a gente está trabalhando com uma intervenção populacional mesmo. Talvez seja legal fazer outros estudos, mas como estava comentando com o Delon no começo da reunião, está cada vez mais difícil conseguir financiamento para isso. A gente tinha interesse, de fato, de continuar comparando ringlactato com outras coisas, né? É uma coisa curiosa, por exemplo, que os escandinavos eles não usam ringlactato, eles usam ringlacetato lá. Então, até seria um experimento natural para eles, se não me engano, eles vão randomizar os doentes para ringlacetato versus ringlactato em algum momento no futuro próximo. Então, acho que esse braço ou essa pergunta não vai ser respondida por nós, mas sim por um grupo externo, e tá ótimo esse tipo de discussão. Era isso, queria agradecer de novo a todo mundo pela participação, prazer também estar aqui, obrigado, Adelon, e eu estou à disposição aí para dúvidas, se tiver tempo ainda, eu estou aberto aqui. Obrigadão. Com certeza. Fernando, parabéns aí pela excelente apresentação. Eu acho que nós temos aí várias coisas que a gente pode destacar e conversar. Eu queria deixar aberto aí para que todo mundo possa se manifestar, mas enquanto o pessoal esquenta aí, eu queria te fazer uma provocação, Fernando. Bom, depois de todo o trabalhão, você faz o estudo, você vai escrever a tua discussão, e na tua discussão você ressalta quais são as fraquezas do teu estudo. Tá? E aí, quando o estudo sai publicado, lá vem o pessoal que começa a achar que, mas isso aqui está ruim, isso aqui está errado, devia ter sido assim, devia ter sido assado. Sempre, né? Não tem jeito. O pessoal, na hora de criticar, não consegue ter a empatia de toda a dificuldade que foi para chegar até ali. Mas a minha pergunta para ti é, dessas críticas e comentários, algum que você tenha assumido, se eu fosse fazer de novo, talvez isso aqui eu fizesse diferente? Não, a pergunta é ótima, né? Então, assim, claro, né? O estudo, eu me arrependo de uma série de coisas do Basic, né? Então, por exemplo, essa amostra de TCE, a gente foi bobo de não ter coletado mais dados, por exemplo, né? Quer dizer, a gente sabia que a dúvida existia já, a gente sabia que os australianos não iam incluir TCE nos estudos deles, porque eles achavam que não tinha equipoise pela evidência prévia. Então, a gente sabia que o único estudo que ia gerar o dado ia ser o nosso. E em nenhum momento a gente até pensou em fazer uma CRF dedicada para TCE e tal, e a gente não coletou esse dado. Acho que isso foi uma coisa. E agora, sei lá, com base nesses resultados, eu acho que ninguém vai, óbvio, né? Ninguém vai fazer um estudo clínico para confirmar malefício. Então, isso me arrependo. E outros subgrupos também, sabe? Quer dizer, por exemplo, eu sei que a gente teve 1.000 casos, porque teve um centro incluído ali, que foi o Beyond, lá do Distrito Federal, que era um centro de cardíaca, eu sei que incluiu 1.000 doentes, só ele. Então, deve ter lá. Eu não tenho nenhum dado. Quer dizer, eu não tenho, assim, tempo de sec, quanto de fluido foi. Então, assim, se eu tivesse... A gente foi tão enxuto na hora de fazer a pergunta, porque a gente tinha tanto medo que a gente não conseguisse chegar na amostra, e a gente acabasse com um estudo que não fosse representativo, e a gente tinha muito medo que, você imagina, né? A gente começou o estudo em 2017, 2018, a rede não tinha experiência, tinha muito centro começando, então você ficou naquela de o quanto que eu estendo as coisas, o quanto que eu não estendo, né? Quer dizer, era aquele negócio, não adianta também eu gerar um monte, perguntar um monte de coisa, não ter o dado e ficar uma coisa feia. Então, mas eu acho, olhando agora, que eu errei, né, em não ter perguntado algumas coisas que são importantes, né? Então, tinha um TCE, qual que era a pique, pelo menos, ou qual que era o mecanismo do TCE, foi cardíaca, não foi cardíaca, então teria sido mais informativo. Eu me arrependo também dos desfechos secundários, sabe? A gente coletou bastante dados de disfunção orgânica, né, de SOFA e tal, mas, de novo, a gente coletou em dias específicos ali, sabe? A gente coletou no primeiro, segundo, terceiro e sétimo, né? Talvez não tivesse custado ter um pouco mais de dados de disfunção renal, alguma coisa assim. Outra coisa que eu me arrependo é que eu coletei a mais do que eu deveria, não deveria ter coletado, é diurese. Diurese é uma desgraça, ninguém consegue computar diurese direito. E a gente tinha um receio de que se a gente não colocasse a diurese na CRF, criticassem a gente, porque a gente não mediu o débito urinário dos doentes. A gente botou. No final, foi o campo que mais deu trabalho para a gente, porque é horrível de tratar a variável. Se eu te pergunto, cada centro fecha o balanço num horário diferente. Tem centro que fecha das 7 às 7, tem centro que fecha das 6 às 6. Eu descobri que tem centro que fecha meia-noite no país, que eu nem sabia que existia, mas tem que fecha meia-noite o balanço. E aí, no final das contas, ficava uma zona, né? Então,
eu acho que eu teria coletado dados diferentes. Talvez, só para vocês terem uma ideia, né, assim, o custo por paciente pro governo, do Basics, não foi mais do que, sei lá, R$ 100 por doente, sabe? R$ 200 por doente, se a gente colocar. Então, não Custo baixo. é baixo o custo. O custo não foi alto. Assim, a gente gastou, e eu falo isso porque está no Diário Oficial, né? Assim, cada vez que é aprovada a verba ela é explicitada no Diário Oficial. Se vocês digitarem o nome do estudo no Diário Oficial, tem lá quanto que a gente recebeu. Se a gente somar tudo, não deu, sei lá, R$ 7 milhões ao longo de 4 anos, né? Então, se imaginar, pelo custo por doente, pelo número de centros, ele foi baixo. Talvez desse para ter continuado um pouquinho o Basics, sabe? Quando a gente acabou o Basics em março de 2020, a gente tinha uma ideia de fazer um Basics 2 ali, testar o Ringer de fato, ou seguir. Mas aí começou o Covid, né? E aí a coisa descambou. Mas acho que é isso. Eu me arrependo de ter sido muito sintético com algumas coisas e muito preciosista com outras, sabe? E depois você acaba olhando para isso, mas você tem que pensar na hora que está fazendo o estudo, que se você amplia demais o que você registra, você dificulta a realização Não, do estudo e aí vira uma confusão. a Pode gente tinha acabar se 100 doentes por perdendo. semana. A gente É. tinha 100 doentes por semana uma época. Então, imagina fazer o gerenciamento de dados disso, porque todo mundo erra na hora de digitar dado. Então, uma vírgula que a pessoa erra já é um e-mail que eu tenho que mandar, né? Você digitou aqui uma diurese de 10 litros, é isso aí mesmo? Ou era 1 litro? Aí, desculpa, era 1 litro, entendeu? Então, tudo isso é uma carga de trabalho Sim, grande mesmo. com certeza. Temos umas perguntas ali no chat, Fernando. Não sei Vamos se lá. você conseguir acessar aí. A Bia está Estou vendo fazendo aqui. uma pergunta, ela está testando aí seu conflito de interesse para saber Uhum. aí qual é a tua escolha de solução e se você Puxa, percebeu alguma mudança do ponto de vista de escolhas por aí. olha, sendo bem sincero, assim, eu já usava Ringer antes, eu continuei usando Ringer após, assim, sabe? Isso não mudou muito. Acho que agora a única coisa que mudou é que TCE eu não dou solução balanceada de jeito nenhum, né? Acho que isso ficou bem claro. Eu talvez Mesmo sendo um dado de análise de subgrupo, mesmo assim, porque você acha é que é muito muito marcante o resultado? é. E assim, não é só o nosso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o dado o Split tinha TCE e o Desde o Smart tinha SAFE, né? TCE, desde o SAFE. Desde o SAFE. Então, assim, acho que assim, TCE é uma entidade nosológica específica que, na minha opinião, é para dar solução salina e deixar lá o doente um pouco mais salgado mesmo, né? Mas assim, em relação a ver desfecho, isso é uma outra coisa, né? Que a Beatriz comentou, puxa, se existir o benefício, ele é tão pequeno que acho que nenhum médico vai ver isoladamente, sabe? Não vai ser que nem, por exemplo, quando começou de novo o corticóide com Covid, que era visível que os doentes saíam mais rápido do ventilador, né? A gente não dava, eu estava no HC, na UTI de contingência da época, né? Assim, quando a gente começou a usar Dexa, e a gente tinha reuniões semanais de desfecho, a gente via a melhora, né? Talvez a gente estivesse aprendendo junto e tal, mas de fato você via alguma coisa. Aqui eu garanto que se alguém aqui mudar e nunca mais tiver soro fisiológico na vida, a chance dele perceber uma mudança acho que é muito pequena. Quer dizer, a pergunta ela é bem populacional mesmo, uma pergunta de saúde pública, não uma pergunta do indivíduo. Então eu continuo usando, às vezes assim, no privado que eu tenho acesso, às vezes, que nem eu falei, a peritonectomia, tomou 15 litros de plasma light, quem sou eu para dar um litro de salina quando chega, sabe? Tá lá o plasma light, não dá o plasma light, sabe? Ou dá o ring, se for o caso. Mas o resto, na Escola Paulista, eu uso solução salina só. E tudo bem, tudo bem. Ok. Tem uma pergunta da Maria Carolina, que é a questão da continuidade como fator importante para garantir o melhor desfecho. Eu acho que isso é uma coisa que é a coisa mais quente do momento, é isso agora, né? Você tentar, assim, respeitar. Ficou-se essa coisa, John Kerr gosta muito dessa história de que é um veneno com dose, né? Quer dizer, você der 500 ml de solução salina, você fadou o doente a ter um desfecho pior, alguma coisa assim. Eu não acho que tem que ser tão radical assim, mas eu acho que é uma coisa para a instituição definir. Então, sei lá, se você tem seu protocolo de sepsis na instituição, não custa você padronizar que no PS ele vai tomar ring lactato e na UTI vai tomar ring lactato, né? Não vejo, eu acho que faz sentido nesse cenário. Mesma coisa, eu tenho um doente cirúrgico aqui,
eu vou padronizar que a terapia intraoperatória padrão é Ringer, ou Plasma-Life, ou o que seja, e aí a UTI vai seguir o mesmo caminho, ou não. Eu vou falar que todo mundo vai usar salina, porque eu não acredito em nada disso, e nesse momento, eu não acho que ninguém dando salina está fazendo mal para ninguém, claramente. Quer dizer, diferente de você, sei lá, pegar, de novo, um Covid entubado e não dar corticoide, você pegar, sei lá, um infarto e não mandar Pucate, que claramente você está fazendo uma coisa errada, aqui, mesmo depois de tudo isso, ainda é um tamanho de efeito tão pequeno que não dá para dizer que alguém está fazendo mal se usar uma coisa ou outra. Tirando talvez TCE, eu falo isso porque o dado eu acho muito contundente. E de novo, né? Se eu tivesse um benefício surreal, né? Falar assim, olha, a gente reduziu 30% de diálise com solução balanceada, morreu menos e tal, e aí o subgrupo do TCE está com um sinal completamente trocado. Você fala, bom, será que foi ao acaso isso? Mas é quando você pega todos os estudos puxando para o mesmo caminho, né? E de fato nenhum benefício maior, claro, da solução balanceada, eu não vejo motivo para dar Plasma Light ou Ringer para TCE nesse momento, né? Nem HSA, talvez. Ô, Fernando, e na tua opinião, qual talvez seja o principal racional por trás dessa diferença aí? Você sabe que quando eu comecei o Basics, eu tive umas discussões com o Biasa que eu falava que eu achava que se fosse ter um benefício era por diminuir a atrogenia, sabe? Porque uma coisa é fato, né? Assim, os doentes eles ficam menos acidóticos quando se dá uma solução balanceada do que você dê um tampão, né? Então, se você pegar um doente com sepse que chega no PS, por exemplo, tem lá uma acidose metabólica com lactato alto, por exemplo, e você ressuscita aí com ring lactato, né, ou com plasma light, assim que clarear aquele lactato dele, ele não vai ficar talvez tão hiperclorêmico, então você vai chegar na UTI com uma gaso um pouquinho melhor, e aí já é aquele racional do médico. Se a gaso melhorou a acidose, você tende a ser um pouco mais conservador e falar, eu vou parar de expandir, ou eu não vou mais ser tão agressivo, etc, etc. A solução salina, talvez, ela predisponha um pouco a um comportamento iatrogênico, né? De você entope o doente de solução salina, momentaneamente ele fica mais acidótico, né? Quer dizer, se você der 2 litros de salina e coletar uma gaso logo depois, você tem uma hipercloремia que vai caindo, aí você olha a gaso e fala, puta, não melhorou a acidose, aí você continua expandindo esse doente, às vezes. Então, ou às vezes você indica diálise para esse doente, em vez de dar alguma outra coisa que seja, até carbonato, por exemplo. E aí, no final das contas, você acaba tendo um comportamento mais agressivo. Mas, de novo, eu não acho que é o cloro em si, isoladamente, e eu gosto de acreditar que talvez o tampão tenha algum efeito benéfico. Né? Tem um racional para isso, mas de novo, né? Fica ainda meramente especulativo aí para nós. Claro, claro, com certeza. A Carolina fez aqui uma pergunta acerca do volume em relação aos dois grupos. Talvez você aproveite até para explicar para ela a mágica dos grandes estudos randomizados, como tudo é igual. A mágica, a randomização é a coisa mais próxima de mágica que a gente tem, né? Quer dizer, a vantagem é que no final fica tudo muito parecido, né? Então, o uso de fluido, essa era uma preocupação nossa, né? Mas o uso de fluido é absolutamente igual. Uma coisa que a gente chegou a fazer até quando a gente acabou o Basics foi a gente pegou os PIs que mais incluíram, o cigamento era por letra, né? Então era de A até F, metade das letras era salina, metade era balanceada. E a gente perguntou para os PIs, que incluíram mais do que 100, 200 doentes do estudo, se ele conseguia acertar qual letra que era balanceada e qual letra que era salina, se ele lembrava. E aí era igual uma moeda, né? Então você vê como possivelmente não... Quer dizer, assim, tinha... E eram 6 letras, porque a gente tinha o receio de que alguém fosse lá e botasse o sorinho no gasômetro e descobrisse o que é o que, né? Então, se eu perdesse uma letra, eu ainda tinha 5 letras para tocar o estudo. Se eu fizesse só letra A e letra B, e alguém descobrisse o que era A, eu estava perdido. Eu perdi o cegamento do estudo inteiro. Mas isso, felizmente, não aconteceu. Isso aconteceu, eu não soube, ninguém soube. Então, a pessoa que fica por isso. ficou com ela. Exato. Matheus, você levantou a mão aí, pode perguntar, Matheus. Abra aí a sua câmera. Fernando, tudo bom? Boa noite. Fantástica aula, muito boa. Acho que concordo com o que o Ederlon falou logo no começo. Aí, tudo muito bem feito, tá? Um orgulho aí para a gente, certamente, o estudo e tudo mais. A minha pergunta, na verdade,
É mais uma coisa que você comentou no começo Matheus, a da tua... apresentação. Matheus, está me escutando? Ô, Matheus, tira o teu vídeo, que aí talvez melhore, que o teu som está falhando. Teu som está falhando pelo teu sinal. Tenta agora, repete a pergunta. Melhorou? Agora sim. Melhorou agora? Sim, pode seguir em frente. Então, beleza. Vou com a câmera desligada, então. Tranquilo. O que eu queria, na verdade, era uma pergunta aí para... não tanto do volume, do específico do volume, mas de volume, e baseado no que você falou no começo da aula também. Você não acha que os grupos controles, aquilo que você falou do começo da residência, eu acho que a gente é contemporâneo, na verdade, a gente fez mais ou menos na mesma época, residência de terapia intensiva. E realmente a gente tinha um grupo que hoje seria o grupo controle, que é muito diferente, talvez, do que a gente faça hoje, né? Então, eu acho que isso daí certamente vai ter uma grande diferença nos estudos. E a outra questão era relacionada a balanço hídrico. Assim, recentemente saiu um estudo de balanço hídrico, especificamente pacientes em sepse, na verdade. Você acha que ainda tem espaço para estudos de balanço hídrico, talvez até vendo outras populações do que não sepse, e você acha que deveríamos fazer alguma coisa nesse sentido? Não, são dois pontos ótimos ali. Em relação à quantidade de fluido, pois é, assim, talvez se a gente tivesse feito o estudo em 2010, 2005, talvez ele fosse, se você acreditar numa dose de resposta, talvez até fosse positivo, né? A gente tivesse um sinal diferente por uma questão de dose mesmo, né? Agora, uma coisa que eu te falo, assim, no Basics, era tanta UTI, né? Eram 75, e cada UTI é uma sentença ali em uso de fluido. Você tem UTIs hoje em dia que você via doente que tomava 500 ml ali, e era isso, né? E você ainda tinha UTIs que faziam, sei lá, 6, 7, 8 litros no primeiro dia. E tudo bem, né? Assim, então isso acabava entrando dentro do... Isso entrou dentro do modelo da análise primária, então a gente controlava aí pelo efeito do centro, mas esse ponto que você trouxe é uma coisa ótima. O problema do volume de fluido ao longo do tempo, e essa questão do balanço que você colocou, é que o doente tem que estar vivo para receber fluido, né? E quanto mais grave, mais fluido ele toma. Então, você tentar fazer uma estratégia... Saiu o Classic agora, né, do Perner, né, que saiu New England agora, faz 2 semanas, que foi um estudo que tentou comparar uma estratégia restritiva com uma conservadora, mas aí o volume total ficou, sei lá, 10 litros para o braço conservador e 8 para o restritivo. Então, também não foi aquela coisa absolutamente seca, né, ou de redução de balanço. Teve o Clovers também, que foi um estudo polêmico, que deve sair em algum momento, que eles tentaram restringir o uso de fluido na fase inicial e dar preferência ao vasopressor. Também, aparentemente, foi um estudo neutro, mas ele não está publicado ainda, só teve um press release dos dados. Então, assim, acho que caberia estudar isso ainda, mas o difícil é você ter que ser uma coisa muito bem amarrada. Porque, por exemplo, você fala assim, uma época a gente pensou em fazer um estudo que, eu quero zerar o balanço acumulado do doente na fase de ressuscitação. Então, o doente positivou, quando o doente ficou estável, o médico fala, na hora de começar a evacuar fluido aqui, você randomizar os doentes para ou evacuar devagar fluido, com diurético, ou dar tempo, etc., ou evacuar fluido de uma maneira agressiva, né? Então, diurético dose alta, às vezes diálise, alguma coisa assim. Esse estudo, operacionalmente, a gente concluiu que ele era impossível de ser feito, porque a gente fez uma survey entre vários centros achavam que um braço não era ético, né? Então falava, não é ético eu botar um doente na máquina só para perder fluido para virar o balanço. E tudo bem, assim, assim o que é equipose varia centro a centro. Então acho que ainda tem espaço, mas essa pergunta, eu acho que a nossa rede amadureceu muito, assim, nesses últimos 4, 5 anos, nos 6 principalmente, mas eu acho que essa pergunta a gente não tem perna, sabe, para responder ainda, mesmo porque se fosse incluir diálise ainda no jogo, diálise no Brasil, assim, você tem desde UTIs que tem quase uma máquina de diálise contínua por leito, até UTI que você tem uma máquina de diálise intermitente para 30. Tipo, a Unifesp, quando eu fico na sexta, eu tenho, sei lá, 2 máquinas de diálise intermitente para 30 leitos, né? Então, você fala assim, vou randomizar esse doente aqui para eu dialisar ele mais rápido, eventualmente para tirar fluido, um pouco diferente do StarTAC, mas não vou conseguir, porque eu tenho 2 máquinas, quer dizer, eu vou dialisar primeiro quem está com 7 de potássio. Então,
Essa pergunta, muito embora eu acho que ela é essencial, Matheus, eu acho que essa a gente não tem perna para responder ainda. Essa acho que a gente não tem maturidade de rede ainda para isso, nem homogeneidade, talvez. Entendi. Obrigado, Fernando. Imagina. Fernando, aproveitando o gancho aí do comentário. Bom, deixa o Luciano primeiro levantou a mão aí fazer a sua pergunta. Vai aí, Luciano. Bom, parabéns pela sua aula, Fernando. Assim, excelente mesmo, uma aula bem abrangente. Eu queria fazer uma daquelas perguntas do tipo Antônio Bujanra, né? Provocações. Vamos lá. Claro, vamos Eu lá. acho que a pandemia mexeu com todos nós de uma forma, posso dizer, irreversível, né? E uma das discussões que eu acho que ficou bastante, nós ficamos todos bastante nas defensivas, acho que a maioria de nós sempre foi muito generoso na utilização de fluidos, né? E a pandemia mexeu com isso, né? Colocou a gente contra a parede, porque a gente percebeu de cara. Queria que você fizesse uma rápida, eficiente aí análise sobre isso, por favor. Puxa, obrigado, Luciano. Essa é uma pergunta super legal, assim, para... Eu no Covid eu tive várias fases, sabe? Eu tive a fase de negação da expansão volêmica, que eu achava que a gente tinha que deixar o doente seco, senão ele ia infiltrar o pulmão inteiro e nunca mais sair do ventilador. Aí teve umas fases que eu achei que eu estava deixando eles secos demais, eu estava ficando mal para eles, e eu fui oscilando nessa, né, infuso, acho que quase que a pandemia inteira, né? Uma coisa que nesses cenários, especificamente nesses cenários, eu acho que o Covid faltou estudar isso, né? Quer dizer, eventualmente, o quanto que você dá de fluido faz com que, de fato, piore a mecânica ventilatória ou troca num doente com uma lesão como o Covid, poderia ser, sei lá, H1N1 também, ou mesmo pneumonia, isso a gente não estudou, né? Quer dizer, a gente chegou a passar alguns EV1000 e até uns Stavren nos doentes com Covid, e aí você consegue ter aqueles índices de permeabilidade capilar, sabe? Aquelas coisas que, você pode acreditar ou não. Mas a sensação que eu fiquei é que que a maior parte das que a gente dava fluido, que eu dei fluido monitorado, eu não via realmente que o doente exudava tanto pro pulmão, sabe? Então, eu não sei, mas isso que você colocou é ótimo, sabe? Porque nesse cenário faz sentido, talvez, personalizar alguma coisa do cuidado, né? Talvez, eu cheguei um doente com Covid, evoluindo com disfunção ali, especialmente quando entuba, né? Que normalmente eles o crash ali quando eles entubam, né? Que aí aparece a DMOS full deles. Talvez nesses casos você monitorizar melhor o doente, falar assim, esse cara eu vou dar fluido enquanto não subir a permeabilidade, ou eu vou tirar fluido e ver o que acontece. Talvez tivesse sido uma coisa legal. Mas eu acho, assim, se você perguntar para a Flávia Machado, por exemplo, ela acha que a gente matou os Covid seco. Né? Se você perguntar para outras pessoas, eles vão achar que a gente ainda assim deu muita água. Acho que essa dúvida ela vai existir, mas nesse cenário especificamente eu acho que eu não sou favorável a usar device na maior parte dos doentes da UTI, sabe? Eu não uso de rotina método de aferição de débito, nem contorno de pulso, nem SWAN, nem nenhum outro método, mas esses casos específicos, algumas vezes com Covid, eu achava, pelo menos, que eu me sentia mais seguro de dar fluido um pouquinho para eles, sabendo que ele não estava exudando para o pulmão por causa disso. Mas acho que isso vai ser difícil de randomizar, né? Porque seria uma pergunta ótima, né, para você fazer uma pesquisa, né? Falar assim, olha, eu vou randomizar os caras que têm disfunção, lesão pulmonar e disfunção respiratória aguda e disfunção hemodinâmica para ou você fazer o habitual ou você só dar fluido enquanto ele não extravasa para o interstício, por exemplo. E aí ver a evolução de disfunção. Puta pergunta legal, né? Mas, de novo, a factibilidade disso tem que começar com piloto, sem doentes, etc, etc. E esse tipo de estudo hoje, por exemplo, não tem quem pague. Quer dizer, eu até consigo doação do device da Edwards, eventualmente, ou de alguém, mas quem vai pagar o RH para tocar esse estudo, né? Quem vai remunerar o centro pelo trabalho? Eu não vejo, por exemplo, hoje o governo topando financiar isso. Então, essa que é a perguntas legais, todo mundo, a gente tem, né? E você vê como conversando assim, aparecem ideias legais, você juntar um congresso, aparece mais ideia legal ainda. O problema é fazer isso virar uma coisa que alguém paga para ser feito, né? O Basics tocando, a gente tem até uma estimativa de quantos empregos diretos e indiretos a gente gerava, né? Então, o Basics a gente tinha pelo menos 7 empregos diretos gerados, e como a gente pagava o centro, a gente tinha até uma estimativa de emprego indireto que a gente gerava pelo repasse para o centro. Então, havia um benefício social
que transcendia até a própria pesquisa. Quer dizer, teve muito enfermeiro de pesquisa que foi remunerado durante 3 anos com verba do Basic, né? De centros pequenos que não teriam como pagar um enfermeiro de pesquisa, né? Então, isso, infelizmente, a gente perdeu um pouco por vários motivos, um deles é a crise que a gente está, e um pouco do interesse mesmo, né? Então, mas essa pergunta seria uma coisa super legal de fazer. Ô, Fernando, ah, voltando um pouquinho o que você falou agora e pegando o gancho do Matheus, nós, na terapia intensiva, temos aí uma quantidade enorme de trials neutros, né? Talvez seja uma das especialidades onde a gente tem a maior quantidade de trials neutros. Nós temos alguns problemas que, de alguma forma, podem contribuir para isso. Primeiro, a medicina intensiva, o desfecho está muito relacionado à qualidade do processo de cuidado. Essa é uma característica da nossa especialidade também, sem dúvida, que a gente não vê nas outras. Então, o paciente com sepse, hoje, ele é cuidado diferente do paciente com sepse de 10 anos atrás, e o paciente com sepse hoje, o processo de cuidado melhorou e ele vai ter um desfecho melhor só por essa variável, pela melhoria da qualidade do processo de cuidado. A outra coisa, a gente acaba mudando esse processo de cuidado e acaba mudando intervenções. Então, quando você pensa num estudo, por exemplo, você pensar no BASIC, você tem uma ideia de quanto se usa de fluidos numa UTI de uma maneira geral. E se a gente for pegar, por exemplo, aí o ART, que os pacientes tinham quase 2 litros de balanço positivo, né, nos primeiros dias, e você vê agora, 10 anos depois, você tem 1.500 a 2.000 ml de infusão de fluidos no primeiro dia. Então, isso é uma mudança muito importante e que vai impactar, obviamente, no estudo. E aí você calcula a tua amostra baseada numa mortalidade que você imaginou que era tanto, e ela hoje já vai ser menor por essa evolução do processo de cuidado, né? Nós geralmente costumamos ser mais otimistas com o impacto da nossa intervenção do que quando chega na hora elas efetivamente são. Ou seja, tudo isso acaba sendo uma grande dificuldade. E nós temos, de um lado, o que você falou, o benefício social também da pesquisa, sim, além da importância, e, óbvio, o custo, o trabalho, etc. sim. O que você acha que vai ser aí o rumo das É, pesquisas dentro da terapia intensiva? Você tem é. alguma impressão sobre isso? Olha, eu acho assim, no mundo, o que eu acho que vai acontecer, né? Acho que a gente vai cada vez mais trabalhar com desenho adaptativo, que você, ou Bayesiano adaptativo, ou mesmo frequencista adaptativo, aonde você vai seguindo a inclusão de pacientes até um critério estabelecido ou de futilidade ou de benefício, né? Então, isso aconteceu com o Recovery já, isso acontece com o RemapCap já direto, né? Que já é a rotina, então você não começa a pesquisa falando que vai incluir tantos pacientes com base nessa taxa de evento. Você fala que você vai incluir, fazer tantas análises interinas, e você pode penalizar para isso ou não, até você atingir um limiar que você fala, agora o benefício é, sei lá, acima de qualquer dúvida relevante ou não, agora a chance disso aqui ser fútil, ela é muito grande, eu descartei um benefício mínimo aí dentro dessa análise. Eu acho que isso vai acontecer. O problema disso é financiar isso, porque é meio difícil chegar, por exemplo, para o governo e falar assim, eu quero fazer um estudo aqui, e falar, tá bom, quantos doentes? Eu não sei. Eu vou colocar entre 1.000 e 4.000 no estudo. É difícil de você conseguir financiamento, mesmo da indústria, né? Quer dizer, você chegar para a indústria e falar, olha, eu quero fazer um estudo de 4.000, de 3.000 pessoas, o custo é tanto, é uma coisa. Você chegar e falar, eu quero fazer um estudo que eu vou incluir entre 1.000 e 4.000 pessoas, por exemplo, como foram os remaps, né, ou parte deles, é difícil da fonte financiadora entender isso, porque ela vai separar a verba e tal. Mas esse caminho eu acho que gera o menor desperdício de pesquisa, né? Quer dizer, esse caminho, ele no longo prazo, você vai evitar que você tenha que fazer esse processo inteiro várias vezes, sabe, que a gente fez? De criar um estudo, desenvolver um estudo, fazer um estudo, acabar e falar, erramos um pouco o cálculo do tamanho da amostra, erramos isso. Para outro estudo. Faria muito mais sentido se isso aí fosse contínuo, e eu acho que isso será o caminho.
Essa questão das plataformas, elas também permitem uma coisa que é compartilhar braço controle, eventualmente. Você tem várias intervenções ao mesmo tempo, compartilhar braço controle. E entra uma coisa muito interessante que você comentou, que é a questão de você controlar por tendências seculares, né, pelo efeito do tempo. Né? Quer dizer, por exemplo, no Covid era óbvio isso. Nós pegávamos um Covid ventilado em 2020, sei lá, eu chutaria que era 70%, 60% de mortalidade lá no comecinho, né? Quando você vai para 2021, mesmo antes de aparecer vacina, já vai para um número um pouco mais razoável, ali, de 35, 40 ali, vai que seja. Na verdade, assim, o que teve ali foi o corticóide, que tem o seu papel, mas até aquele momento o que teve foi simplesmente todo mundo aprendendo e a melhoria geral de processo, né? Quer dizer, entender o que mata esses doentes e tentar ajustar o processo para acomodar o doente dentro disso. Então, acho que isso é uma coisa importante. O que eu vislumbro é isso. Acho que cada vez mais a gente vai ter plataformas de pesquisa e a gente vai começar a incluir os... Eu acho que a gente deve passar por um momento de quebra em relação ao comitê de ética e outras coisas, né? Por exemplo, não é justo que não é... Quando eu gasto muito dinheiro com regulatório, né? Com regulatório, por exemplo, o Basics tem seguro. A gente queria começar um outro estudo agora com alguma medicação para sepse, mesmo, por exemplo, inibidor de SLGT2 e tal, e o valor dos seguros, aqui a gente tem que pagar um seguro de pesquisa. É exorbitante, a gente está chegando em valores, sei lá, de R$700 mil um seguro de pesquisa, R$800 mil. Então, assim, você imagina se um hospital grande, eventualmente, que tem uma verba mais fácil, por exemplo, o próprio HIAE, o próprio CIRI, etc., não conseguem pagar essa verba rapidamente, você imagina a universidade, né? Você imagina o hospital acadêmico, porque o hospital acadêmico não vai conseguir competir mais com isso. E isso vai gerando uma coisa que é muito ruim, que é a desigualdade de pesquisa. E eu acho que nesse cenário, o que eu espero que aconteça é que esses estudos de plataforma, eles ganhem capilaridade, e aí eles permeiem vários centros e eles gerem retorno financeiro para esses centros, e a gente deixe de depender, eventualmente, dessa máquina que é exaustiva, né, de você criar um estudo inteiro, um tijolão, depois faz tudo de novo. Vai, assim, eu te falo, a maior parte do dinheiro que a gente gasta quando a gente faz pesquisa clínica vai para a parte regulatória, seguro, contrato, etc. Quer dizer, se a gente pudesse canalizar isso melhor para incluir doente e remunerar o centro, seria muito melhor para a gente. Fernando, é claro que a gente quer sempre responder a questão de qual é a solução que é melhor, mas a gente acaba caindo na questão da personalização. Você até, na tua conclusão, chamou atenção para uma análise mais ingênua, vai partir para a ideia da medicina personalizada, enfim. Mas a gente pode imaginar que a maneira de fazer reposição volêmica para um doente pode, uma hora, você precisar de colóide, outra hora de cristalóide, e você, entre o cristalóide, escolher salina ou balanceada, mas os estudos apontam no sentido de que uma questão de que a manutenção da mesma solução aponta numa direção muito positiva, com um sinal muito importante. Você acha que isso é um ponto assim forte para a gente contra-argumentar isso? Eu acho que o que é interessante dessa questão da medicina personalizada é claro que, assim, doentes diferentes devem responder de maneiras diferentes ao tratamento. Isso, eu não discuto isso, né? O que eu discuto, e eu acho que é aonde a medicina personalizada às vezes se torna um pouco mais ingênua, é quando ela acha que essa resposta é fácil. Por exemplo, quando a gente apresentava o Basic, eles falaram, não, isso aí é óbvio. Se o cloro está alto, você dá a solução balanceada. Se o cloro está baixo, você dá salina. Então, assim, isso é um pouco de um reducionismo grande, entendeu? Quer dizer, que é o que acabava acontecendo. Então, às vezes é uma questão muito mais de você entender que talvez tenham doentes que em fases diferentes precisem de fundos diferentes, e é ok você ir testando isso ao longo do tempo. Claro que não vai dar para testar tudo, que às vezes você vai precisar, eventualmente, de tomar decisões com base em informações que você tem, mas o que eu acho que não dá para fazer só é você... E às vezes a gente passa isso errado, até para o residente de informação, ou para alguém que é uma coisa, sabe, simples, quer dizer, medicina personalizada, quem tem grupos que fazem direito, né, que fazem bem, é super complicado você chegar numa coisa, quer dizer, o que eu ficava chateado com o negócio do Basics era essa questão, não, se o cloro tivesse uma de 110, você dá balanceada. Fala, poxa, isso também não é medicina personalizada, né, quer dizer, isso aí é você definir um cutoff ali, falar que esse cutoff
daqui para cima é isso, daqui para baixo é isso, você não está personalizando. Você acha que está personalizando. Uma coisa diferente é você chegar e falar assim, não, olha, esse doente aqui que recebeu 3 litros de solução balanceada no pronto-socorro, que tem um quadro inflamatório sistêmico grave e que está demasiado, já talvez esse cara se beneficie de receber a solução balanceada. Aí você tem um conjunto de dados, uma tendência histórica, aí sim a pergunta faz mais sentido. Mas o que eu não queria que o Basics caísse, e várias vezes a gente foi criticado por isso, é nessa regrinha de bolo, né? Então, assim, regrinha de bolo não é medicina personalizada, a regrinha de bolo continua sendo regra de bolo. O que é medicina personalizada é uma coisa muito mais complexa do que isso, que é você tentar explorar esses tamanhos de efeito. Mas essa é uma discussão, uma aula boa, assim, porque esse é um tema quente que eu gosto, acho que esse tema é muito legal. De novo, eu tenho certeza que doentes diferentes respondem de maneira diferente ao tratamento, eu não tenho dúvida disso. O que eu tenho dúvida é a capacidade de simplificação que as pessoas têm desse conceito, que às vezes eu acho que aquilo que elas acham que é personalizar a medicina não é personalizar a medicina, né? Quer dizer, eu sempre falo, a você tocar o antibiótico de acordo com o antibiograma não é medicina personalizada, é boa prática, quer dizer, é uma coisa, você está fazendo boa prática, você não está personalizando, está fazendo boa prática. Mas é que às vezes as palavras elas caem na moda e a gente fica meio perdido ali no que está acontecendo. Outro dia eu estava comentando que o atendente da padaria tem uma capacidade de fazer personalizado infinitamente maior que nós, que ele, quando você chega lá, ele sabe que você é o sujeito que gosta da quantidade de café ou leite X, se o pão é na chapa ou não, enfim. Mas nós estamos longe ainda, não é fácil isso. Não. O pessoal adora falar, mas botar na muito... prática é muito complicado. Ô, Fernando, eu só tenho aqui a agradecer a você por ter Imagina, é um prazer. estado aqui conosco. Foi uma apresentação excelente, um bate-papo melhor ainda. E eu queria que você aí fizesse seus comentários finais, e deixar o nosso muito obrigado. Imagina, eu só queria agradecer vocês todos. Obrigado, Adelon, obrigado por todo o trabalho que você fez, todo o esforço à frente da MIB e pela especialidade. A gente fica muito feliz disso, e essa geração nova de intensivistas deve muito a você pelo que aconteceu. Então, é um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu desejo uma boa noite para vocês todos. Muito obrigado. Grande abraço, Fernando. Obrigadão. Muito bom. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau.